Olá, que bom estar aqui com vocês. Eu sou a Adriana, membro do Conselho de Organização das Palestras, coordenado pela professora Rosária Castilho. Eu sou pós-graduanda no curso de Psicopedagogia Clínico-Institucional da Universidade Estácio de Sá. Hoje estou aqui para convidá-los a assistir mais uma palestra com tema muito interessante. Como a psicopedagogia ajuda na aprendizagem? Com a palestrante Rosângela Marília Mello, que é professora, pedagoga e psicopedagoga pela Universidade Estácio de Sá, especialista em neurociências aplicada na aprendizagem pela UFRJ, palestrante e profissional da sala de apoio. Espero que gostem. Não deixem de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima! Olá pessoal, meu nome é Rosângela Marília Mello, sou professora e psicopedagoga. Gostaria primeiramente de agradecer o convite da professora Rô, parabenizando a ela, as alunas do curso de psicopedagogia e a Universidade Estácio de Sá pela iniciativa de tantas palestras de fundamental importância para o nosso conhecimento. Bom, hoje nós estamos aqui para falar sobre como a psicopedagogia ajuda na aprendizagem. Vamos falar um pouquinho sobre essa temática, com o objetivo de propiciar cada vez mais curiosidade para que vocês busquem maiores estudos sobre o assunto. Bom, vamos iniciar falando sobre o profissional de psicopedagogia, que é o psicopedagogo. Ele tem importante papel na investigação das hipóteses dos transtornos de aprendizagem, identificando aí as causas das dificuldades para a posterior intervenção e superação que essas dificuldades de aprendizagem possam ocasionar na vida do sujeito. A psicopedagogia ela é um campo de atuação que une as áreas da saúde e da educação, porque lida com o processo de aprendizagem humana. Essa área de estudos já existe há décadas na Europa e no Brasil. Tem auxiliado na superação dos fracassos escolares, porque muitas vezes os indivíduos que apresentam as dificuldades de aprendizagem, elas não são passageiras, ou seja, mudadas a partir do método de ensino, mas sim são transtornos de aprendizagem de origem neurobiológica que precisam da intervenção adequada para a superação das dificuldades. Vamos falar um pouco sobre o fracasso escolar e como ele pode ser ocasionado, ou seja, os fatores que o ocasionam. Vamos citar alguns deles hoje. Fatores neurobiológicos, que são essas questões de transtornos de aprendizagem não laudados, não diagnosticados, que acabam favorecendo que o sujeito, a partir do momento que não tenha sucesso escolar, ele desista de estudar, causando a evasão escolar. Os fatores ambientais, eles são relacionados a o que acontece no ambiente em que essa pessoa está estudando, ruídos, ambiente não adequado para que os estudos aconteçam. Os fatores emocionais, eles podem ser ocasionados pelo simples fato da pessoa não ter dormido bem ou há outras situações que tenham acontecido na vida dessa pessoa, tenham acontecido ou estejam acontecendo, um divórcio na família, um falecimento, questões relacionadas aí à depressão, ou problemas familiares, problemas financeiros, que essa criança, esse adolescente, ou até mesmo esse adulto, não vai estar conseguindo focar ali na aprendizagem, porque está pensando nesses problemas que estão acontecendo, que acabam influenciando suas emoções. Os aspectos pedagógicos que podem influenciar e levar ao fracasso escolar são quando o profissional ele não tem uma organização, um planejamento que faça com que a aprendizagem seja significativa e a aprendizagem também seja favorável e de fato aconteça para todos, porque afinal cada um aprende de uma forma em um determinado tempo e existem várias formas de aprender, mas também existem várias formas de ensinar que abrangem essas diferentes formas de aprender. Então, a partir disso, a gente vai pensar também no ambiente escolar que ele é dinâmico e diverso, ou seja, são várias pessoas, vários cérebros reunidos nesse ambiente para que ele consiga aprender. Vai ser necessário muito estímulo e motivação e um planejamento diferenciado em muitos casos para que essa aprendizagem de fato aconteça.
Quais são as diferenças entre dificuldades e transtornos de aprendizagem? Um dos fatores que ocasionam o fracasso escolar, a gente citou os neurobiológicos. Quando um indivíduo recebe um diagnóstico de um transtorno de aprendizagem, quer dizer que esse transtorno tem origem neurobiológica, ou seja, ele é originado no cérebro desse indivíduo. E, de fato, influencia a aprendizagem, ocasionando as dificuldades, muitas vezes levando ao fracasso escolar, como nós dissemos. A partir do momento que tem uma avaliação psicopedagógica, que ele consegue descobrir os motivos, as causas das suas dificuldades e qual transtorno que tem se apresentado ali, ele está mais direcionado a conseguir uma intervenção adequada, ou seja, a partir da inclusão escolar e das adaptações necessárias caso a caso, porque cada inclusão, cada adaptação realizada vai depender do transtorno que esse sujeito tem. Diga não aos rótulos, porque essa pessoa que foi diagnosticada com um transtorno ou que está em processo de avaliação, ela não é o transtorno que ela possui, mas ela é a pessoa, as potencialidades existentes nela ou nele, apesar dos transtornos. Então, diga não aos rótulos é não rotular aquele indivíduo pelo transtorno apresentado, mas sim perceber que ele tem potencialidades e habilidades que podem superar essas dificuldades que ele apresenta. Intervenção gera mudança e adaptação, como eu disse, como estamos falando aqui hoje, a psicopedagogia ela ajuda na aprendizagem a partir do momento em que ela consegue avaliar e identificar as causas dessas dificuldades. A partir daí, se gera uma intervenção para que ultrapasse essa possibilidade de fracasso escolar, porque sem ação não há resultado. Se você que está aqui assistindo hoje passou pelo seu período de infância e adolescência e apresentou problemas de aprendizagem, seja na área da escrita, da leitura ou da matemática, você pode perceber que não foi fácil ultrapassar esses anos de estudos sem o fracasso escolar, ou seja, sem desistir. Porque essa pessoa vai continuar sendo cobrada da mesma forma que todas as outras e, na verdade, se ela tem um transtorno de aprendizagem, ela precisa de uma adaptação nessa forma de ensinar e na forma como que ela aprende. Fora as outras intervenções que muitas vezes entram nos aspectos medicamentosos, ou seja, ela precisa da medicação para que haja um equilíbrio químico nesse cérebro e a partir daí ela possa aprender. Então, intervenção gera mudança a partir dessa questão, descobrindo o que acontece, qual o bloqueio. A psicopedagogia ela lida com as questões referentes a esse processo de aprendizagem. Então, avaliando quais são os bloqueios nessa aprendizagem, será mais possível identificar as causas e fazer os encaminhamentos corretos para que essa pessoa tenha mais qualidade de vida. A atuação do psicopedagogo ela pode ser clínica ou institucional. Quando falamos em clínica, referimos a clínicas de atendimento que vão fazer as avaliações. O psicopedagogo institucional, ele atuando em escolas, ele fica mais envolvido com a questão da aprendizagem, sim, que é a fonte de trabalho do psicopedagogo. No entanto, ele vai trabalhar mais juntamente à equipe pedagógica e aos professores, orientando formas mais favoráveis de gerar uma aprendizagem significativa, de propiciar a todos uma aprendizagem. Então, quando o psicopedagogo opta por uma das áreas de atuação, ele vai estar tendo um trabalho diferenciado, apesar de estar lidando com a aprendizagem. Bom, o psicopedagogo é o profissional preparado para atender crianças, adolescentes ou adultos, que é o público-alvo, não tirando aqui a possibilidade de receber, no caso por uma avaliação, os idosos. Como eu falei anteriormente, muitas vezes o indivíduo passou por todo o período escolar e só quando adulto vai receber um diagnóstico. Rosângela, mas como isso acontece? Muitas vezes você que está estudando psicopedagogia, neuropsicopedagogia ou alguma outra área como neurociências ou até mesmo a própria pedagogia ou outros estudos, outra formação relacionada à educação, você começa a estudar sobre essas questões de aprendizagem, começa a identificar em si próprio sinais de um transtorno de aprendizagem.
A partir daí vai ser o primeiro passo para procurar um profissional que vai ajudar e vai direcionar para fazer uma investigação, para verificar se de fato você passou toda a sua infância e adolescência com um transtorno de aprendizagem sem ser identificado. Então, você vai ter a oportunidade, mesmo que tardiamente, na idade adulta ou idosa, de entender quais são as motivações que geraram tantas dificuldades na sua vida. Então, é uma oportunidade de rever conceitos e mudar aí a direção do que tem acontecido na vida de adulto ou até mesmo de idoso. Porque a partir do diagnóstico, você começa a se entender melhor e a ter um acompanhamento adequado. O psicopedagogo atua na prevenção, diagnóstico e tratamento clínico institucional. Prevenção, porque quanto antes se descobrir, quanto mais precocemente se descobrir um diagnóstico, vai ser menos sofrimento para o indivíduo, porque não vai entrar naquela questão de por que eu não consigo aprender e os outros conseguem. Então, para que eu estou nesse ambiente escolar se eu tenho tantas dificuldades? O diagnóstico ele vai modificar esse tipo de trajetória. É um processo, mas é possível, porque o indivíduo não vai ser mais receber de si mesmo aquela autocobrança e aquela cobrança externa de que ele precisa aprender igual aos demais. Pelo menos a partir do momento que se compreende o que está acontecendo, fica relativamente mais fácil progredir de acordo com o que aquele cérebro se propõe a aprender com as intervenções certas, pois ser capaz de aprender todos somos. O psicopedagogo ele dá um diagnóstico diferencial, ou seja, ele apresenta uma hipótese, ele não vai laudar, não vai apresentar um diagnóstico fechado, ele precisa da sua atuação acontecer com a equipe multidisciplinar, que é formada por outros profissionais, como neuropediatras, fonoaudiólogos, psicólogos, entre outros profissionais que vão concordar ou discordar da sua hipótese, fazer a investigação juntamente com o psicopedagogo, para que concorde ou discorde. A partir desse momento, lá, o neurologista ou o psiquiatra faça aí o diagnóstico, a formulação do laudo de acordo com o que foi investigado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre aprendizagem, já que estamos falando sobre a psicopedagogia e que a fonte de trabalho do psicopedagogo é a aprendizagem. O processo de aquisição de novas informações que vão ser retidas na memória é chamada de aprendizagem. Essa é uma citação de Lente. Vamos pegar aqui 3 palavras para compreender como esse cérebro nos possibilita algo tão incrível como aprender. Informações, memória e aprendizagem. Os órgãos dos sentidos que nós mais utilizamos é a visão e a audição. Os outros também são utilizados lá no ato de aprender ou na nossa vivência cotidiana, mas os que mais usamos são esses 2. As informações, para chegar nesse cérebro e ser processado, elas passam por esses órgãos dos sentidos. E elas vão ser bom para a memória a partir do momento que envolva algumas situações, para que essa memória de fato seja consolidada. Bom, primeiramente é a atenção. Se você não tem atenção em algo que você está fazendo ou estudando ou em algo que a outra pessoa está falando, você dificilmente vai memorizar de forma completa essa informação. Para que a aprendizagem aconteça, é necessário que haja memorização. A memorização vai ajudar na aprendizagem de forma efetiva, porque quando você for recuperar a informação que você aprendeu, que você ouviu, que você viu, essa informação precisa estar retida lá para você buscá-la. Se de fato ela foi consolidada, você vai ter acesso a ela. Caso não tenha sido por vários motivos, falta de atenção,
dentre outras questões que influenciam essa não aprendizagem, questões da memória, falta de atenção, situações no ambiente que causam ruídos e tiram a sua motivação e a sua atenção também, se tiver um barulho, se você estiver com fome ou se estiver cansado. Então, são muitos motivos que levam à não aprendizagem. Então, a partir disso, nós podemos identificar aí, através de outra citação do Cosenza, que o cérebro, como sabemos, é a parte mais importante do nosso sistema nervoso, pois é através dele que a gente consegue usar os nossos órgãos dos sentidos para que possamos aprender. Então, o cérebro é o órgão da aprendizagem, é através dele que nós conseguimos aprender. Coloquei aí a imagem do molde de um cérebro e também desse órgão sendo demonstrado aberto. E você pode pensar e falar, nossa, exatamente esse órgão, o órgão da aprendizagem também é responsável por nos manter vivos, por nossa vida, por nossa evolução, por nossa capacidade de falar, de ouvir, de andar. E quando a gente pensa nos órgãos dos sentidos, eu coloquei uma outra imagem para que a gente perceba que existem várias formas de aprender. Existem várias formas de ensinar. Usando esses órgãos dos sentidos, eles vão ser de fundamental importância para que essa aprendizagem se torne cada vez mais significativa e de fato aconteça, ao invés de ser aquela aprendizagem mecânica, aquela aprendizagem sem sentido. Utilizando os órgãos dos sentidos que normalmente não usamos, faz com que esse cérebro tenha maiores capacidades de desenvolvimento. Como disse anteriormente, nós utilizamos mais os órgãos dos sentidos da visão e da audição, mas podemos aí gerar um diferencial utilizando o olfato, o tato ou até mesmo o paladar para gerar uma aprendizagem mais significativa, mais motivacional, porque vai sair daquela rotina de escrever, ler, ouvir, mas vai fazer com que esse cérebro aprenda de forma mais interessante. Esse é um dos fatores que geram uma aprendizagem de verdade e de fato aconteça. Eu coloquei esse teste, está pedindo para olhar para baixo e dizer as cores. Vamos ver o que acontece com o nosso cérebro quando tem esse comando. Diga as cores. Eu não vou poder pausar aqui porque o nosso tempo de vídeo é um pouquinho curto. No entanto, posteriormente vocês podem pausar e tentar fazer a tarefa. Mas vamos perceber o que aconteceu. O cérebro e seus hemisférios cerebrais. O que aconteceu quando você tenta dizer as cores? O lado direito do seu cérebro tenta dizer a cor e o esquerdo lê a palavra. A primeira cor é verde, mas a palavra é amarelo. Então, os hemisférios cerebrais, eles tendem a fazer isso. Só que o cérebro, ele também nos possibilita diversas outras coisas. De acordo com o que você possibilitar a ele, ele vai conseguir se adaptar, porque ele possui plasticidade, e ele vai conseguir se ajustar às demandas ambientais para conseguir fazer com que você progrida. Essa brincadeira só nos faz pensar sobre as grandes possibilidades e desafios que o cérebro pode ocasionar para a gente. Bom, como o cérebro aprende? Seria uma das primeiras perguntas aí de todos os estudantes e profissionais que lidam com essa área. O que é aprendizagem? É um ato de tomar conhecimento, é um ato de aprender, segundo Chaves. Para que esse armazenamento de informações ocorra, são necessárias algumas situações, tanto externas quanto internas, ou seja, que ocorrem nesse cérebro. Tem uma imagem das sinapses,
que são locais que regulam a passagem de informação ao sistema nervoso. Quando essas informações elas são obtidas lá pelo sistema, pelos nossos órgãos dos sentidos, pelo sistema visual, pelo visual, pelo auditivo ou por um dos outros órgãos dos sentidos, essas informações elas vão precisar passar de um lado ao outro para serem armazenadas. E as sinapses são esses locais que regulam essa passagem de informação de um lado ao outro para serem transmitidas entre os neurônios. Para que isso aconteça, são necessárias modificações nessas sinapses, porque a partir do momento que uma informação passa de uma para outra e vão sendo transmitidas entre os caminhos necessários para que aconteça a memória, ocorre essa modificação. Bom, memória e aprendizagem andam juntas. Se você, a partir do momento que usou um dos órgãos dos sentidos, pegou uma informação, elas foram transmitidas pelas sinapses e não houve memorização, não houve aprendizagem, porque não aconteceu o armazenamento da informação. E quando você for evocar, quando você for buscar essa informação que você deveria ter aprendido, se não houve essa memorização, não houve aprendizagem. Vamos falar um pouco mais sobre as sinapses. São o espaço onde processam as reações químicas nesse cérebro. Segundo a Campbell, essas reações são responsáveis pela aprendizagem. E tem uma indagação que eu coloquei aqui. Educadores lidam com as mudanças neurológicas ao ensinar. No entanto, será que de fato compreende como ocorre todo esse processo no cérebro e como tal entendimento facilita sua prática docente? Como foi dito, educadores lidam com as mudanças neurológicas, porque antes daquela pessoa aprender determinada coisa, ela não sabia aquilo. Então, houve aí uma modificação. Esse cérebro mudou a partir do momento que ele aprendeu algo novo. Então, educadores não são neurologistas, mas eles lidam sim com mudanças nesse cérebro. E para que haja uma aprendizagem mais significativa, com mais qualidade, que abranja não somente parte dessa turma, mas que seja possível que todos aprendam, esse educador, esse profissional e os profissionais que lidam com a educação pedagógica, dentre os outros que estão na organização, precisam compreender como esse cérebro aprende, como acontece a aprendizagem, quais são os fatores neurológicos que ocasionam essa aprendizagem. Facilitaria a prática docente, porque a partir do momento que se sabe como o cérebro aprende, é possível elaborar estratégias pedagógicas mais adequadas a essa questão. Bom, como nós temos pouco tempo, eu vou indicar para vocês alguns livros que podem favorecer esse conhecimento e ajudar na prática pedagógica, na organização do planejamento. São livros que têm uma linguagem bem interessante, uma linguagem clara, para quem está começando a estudar sobre neurociência, educação, neurobiologia da aprendizagem, como o cérebro aprende. São livros que são interessantes de serem lidos, sim. Bom, o Cosenza, ele foi usado também no nosso encontro de hoje como referência, e a Chaves, um livro A Neurobiologia do Aprendizado. Cosenza é a neurociência e a educação, como o cérebro aprende. Então, você que acabou tendo curiosidade em saber mais sobre o assunto, super indico esses 2 livros para que vocês possam aprender mais, para ajudar outros a aprender melhor. Esse é o meu currículo, sou pedagoga, psicopedagoga clínica institucional, inclusive formada pela Unisa, pela Universidade Estácio de Sá, nessas 2 formações, especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem pela UFRJ, atuo como professora, palestrante, profissional da sala de apoio. Bom, eu espero que tenha aqui as referências, espero que tenha possibilitado a vocês uma curiosidade de pesquisar cada vez mais sobre esse assunto, dentre outros assuntos que são bem mais complexos do que falar em 20 minutos, mas
O intuito é possibilitar aí uma reflexão e uma busca por cada vez mais conhecimento e formação para que consiga-se ser não somente uma pessoa melhor, mas também um profissional melhor. Então agradeço a presença de todos e a colaboração dos que ajudaram a palestra a acontecer. Para finalizar, eu gostaria de falar para você, adulto, ou adolescente, que também possa vir estar assistindo, que é importante notar em si mesmo, se conhecer, notar em si mesmo as possíveis causas de dificuldade de aprendizagem, procurando ler sobre o assunto, porque por mais que seja mais interessante o diagnóstico precoce, as dificuldades de aprendizagem ocasionam muitos transtornos na vida do indivíduo, e procurando ajuda profissional para identificar se você é uma pessoa que tem um transtorno de aprendizagem, para compreender todas aquelas dificuldades que você teve, é importante que você busque ajuda profissional qualificada para identificar quais são as causas desses problemas de aprendizagem e assim saber como agir. Então agradeço a todos por estarem aqui hoje e até a próxima.